Hoje vamos falar de estádio, afinal o estádio é muito importante para um time. No estádio do seu time é onde o torcedor se considera em casa. Nesse vídeo vamos falar dos estádios dos 6 principais times da Inglaterra: Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City e Manchester United. Vamos começar com o Emirates Stadium. O Emirates Stadium, casa do Arsenal, é um dos estádios mais modernos da Inglaterra. O Emirates Stadium tem capacidade para pouco mais de 60 mil espectadores. Sua localização é Holloway, Londres. O Emirates é o quarto maior estádio de futebol da Inglaterra. O Emirates foi finalizado no ano de 2006, com um custo total de 390 milhões de libras. Sua inauguração foi em 22 de julho de 2006 com um amistoso. A vitória foi do Arsenal, 2-1 contra o time do Ajax. O primeiro gol foi de um telar para o Ajax. O primeiro gol do Arsenal no seu novo estádio foi marcado por Thierry Henry. No estádio existe o Museu do Arsenal, que pode ser acessado por quem faz o tour do estádio, e uma loja para os fãs que desejam comprar artigos do clube. Deixa aí no comentário se você já assistiu um jogo no estádio ou fez o tour. Agora vamos falar sobre o estádio do Chelsea, Stamford Bridge, localizado no bairro de Fulham, em Londres. É um dos estádios mais tradicionais da Inglaterra e tem uma história rica, sendo a casa do Chelsea FC desde a sua fundação em 1905. O estádio tem uma capacidade para cerca de 40 mil espectadores, o que o coloca entre os maiores estádios da Premier League, mas ainda assim é relativamente pequeno em comparação com outros clubes de topo. Stamford Bridge é conhecido por sua atmosfera intimista, onde os fãs estão bem próximos do campo. O estádio foi inaugurado em 1877, mas o Chelsea só passou a jogar lá a partir de 1905, ano de fundação do clube. Inicialmente, o estádio não era usado pelo Chelsea, mas sim como local para competições de atletismo. O clube começou a jogar lá quando assumiu o controle do estádio, e desde então tem sido a sua casa. O estádio não é apenas palco de jogos do time. O estádio já recebeu eventos de outras modalidades esportivas, como rugby e atletismo, e também serviu para shows de artistas famosos. Além de ter sido utilizado pelo time Blue, o Stamford Bridge também foi a casa da seleção inglesa e sede de finais da Copa da Inglaterra em várias ocasiões. O Chelsea oferece tours pelo estádio, permitindo que os fãs explorem o local e conheçam mais sobre sua história. O Museu do Chelsea é dentro do estádio e exibe troféus, camisetas, histórias e outros itens memoráveis do clube. Você já visitou esse estádio? Deixa aí no comentário. Nosso próximo estádio é a casa do Tottenham. O estádio é chamado de Tottenham Hotspur Stadium, um dos estádios mais modernos e impressionantes do futebol mundial. Vamos explorar os principais detalhes sobre ele. Esse é o estádio mais novo da nossa lista. Foi inaugurado em 3 de abril de 2019, substituindo o antigo White Hart Lane, que foi a casa do Tottenham por mais de 100 anos. A construção do novo estádio começou em 2016, e o projeto foi ambicioso, com o objetivo de criar um espaço de classe mundial, tanto para futebol quanto para outros tipos de eventos. O estádio tem uma capacidade para 62.850 espectadores, tornando-se o maior estádio da Premier League em Londres. O estádio é projetado com uma estrutura moderna e inovadora, com várias características de última geração para melhorar a experiência tanto dos torcedores quanto dos jogadores. O primeiro jogo do Tottenham em seu novo estádio foi contra o Crystal Palace e o Tottenham ganhou por 2-0 em partida válida pelo campeonato inglês. O primeiro gol no estádio foi marcado por Son. A experiência dos torcedores no Tottenham Hotspur Stadium é única. A arena foi projetada para garantir que todos os lugares tenham uma ótima visão do campo, além de oferecer várias comodidades para os fãs, como Wi-Fi de alta velocidade, assentos confortáveis e opções de entretenimento modernas. Assim como muitos grandes clubes, o Tottenham oferece tours pelo estádio, onde os fãs podem explorar a arena, visitar os vestiários, a sala de troféus e aprender mais sobre a história do clube.
O Museu do Tottenham dentro do estádio também exibe memórias históricas e troféus importantes conquistados ao longo dos anos. Comenta aí se você já foi e como foi sua experiência nesse estádio. Agora vamos falar do estádio do Manchester City, o Etihad Stadium, um dos estádios mais modernos e impressionantes do futebol inglês. O Etihad foi inaugurado em 2002, e é uma das construções mais recentes entre os grandes estádios da Premier League. O estádio foi originalmente conhecido como City of Manchester Stadium, sendo construído para os Jogos da Commonwealth de 2002 em Manchester. Após os Jogos, o estádio foi convertido para ser a casa do Manchester City, com o clube assumindo a sua administração em 2003. O nome do estádio foi alterado para Etihad em 2011, após um acordo de patrocinador com a companhia aérea Etihad. O Etihad tem uma capacidade para 53 mil espectadores, o que o coloca como um dos maiores estádios da Premier League. A arena foi construída em um estilo moderno, com uma estrutura aberta e vários níveis, proporcionando aos torcedores uma excelente visibilidade do campo de jogo. O Etihad é altamente tecnológico, com várias inovações, como painéis de LED, sistemas de som e iluminação de última geração, e áreas de hospitalidade luxuosas. O Platinum Suite e outras áreas VIP oferecem uma experiência exclusiva para os fãs mais exigentes, com serviços personalizados de alto nível. O estádio também é ecoeficiente, com várias iniciativas voltadas para a sustentabilidade, como o uso de energia renovável e a reciclagem de resíduos. O primeiro jogo do estádio foi Manchester City contra o Barcelona, vitória do City por 2-1, gol do francês Anelka. O Museu do Manchester City dentro do estádio é uma atração importante para os fãs do clube, oferecendo uma viagem no tempo com exposições sobre a história do City, os troféus conquistados e os grandes momentos da equipe. O tour pelo estádio permite que os fãs explorem os bastidores do estádio, como os vestiários, o túnel dos jogadores e a área técnica, além de conhecerem a história e os troféus do Manchester City. Agora vamos para o próximo estádio, Old Trafford, estádio do Manchester United. O estádio também é conhecido como Teatro dos Sonhos, apelido que foi dado por Sir Bobby Charlton, um dos maiores jogadores da história do clube. O estádio do Manchester United é um dos estádios mais icônicos do futebol mundial, localizado em Old Trafford, em uma região conhecida como Grande Manchester. O estádio passou por diversas reformas ao longo dos anos, a mais recente sendo uma modernização das arquibancadas, para garantir mais conforto e segurança aos torcedores. O estádio tem sido palco de alguns dos momentos mais marcantes do futebol mundial, desde títulos da Premier League até competições internacionais, como a Liga dos Campeões da UEFA. O estádio tem capacidade para cerca de 74 mil espectadores, tornando-se um dos maiores estádios da Inglaterra e foi inaugurado em 19 de fevereiro de 1910. A partida inicial foi entre Manchester United e Liverpool com vitória do Liverpool por 4-3. O primeiro gol do estádio foi do Manchester marcado pela lenda Sandy Turnbull. O Old Trafford também oferece tours para os torcedores e turistas, onde é possível explorar áreas como os vestiários, o túnel dos jogadores e a sala de troféus. O nosso último estádio é o Anfield, estádio do Liverpool, outro templo do futebol inglês e mundial, que carrega uma história rica e é conhecido por sua atmosfera vibrante. O estádio está localizado em Liverpool e tem atualmente uma capacidade de cerca de 61 mil espectadores, após uma série de expansões nas últimas décadas. O estádio foi inaugurado em 1884, originalmente como sede do clube do Everton, antes de o Liverpool se mudar para lá em 1892. O primeiro jogo foi entre o Everton e o Bootle FC, uma equipe local. O Everton venceu a partida por 2-0. O estádio é mundialmente famoso pela sua atmosfera única, principalmente nas noites de jogo da Liga dos Campeões, onde os fãs criam um ambiente eletricamente carregado. A torcida do Liverpool é conhecida por sua paixão e o famoso canto "You Never Walk Alone", que é cantado antes de cada jogo. O Anfield não poderia ser diferente dos demais, também tem o tour. Acompanhe as imagens e deixe a sua opinião. Qual você gostaria de visitar e não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, vai ajudar e dar aquele ânimo para criarmos novos vídeos.